Vamos continuar nossa disciplina. Na aula de hoje nós iremos tratar de fatorial com tratamentos quantitativos. Esse exemplo está no livro de Banzato e Cronca, 2006, na página 182. Vamos olhar aqui o exemplo. Então, o experimento ele trata, de um fatorial 2 por 4, onde o primeiro fator, ele tem dois níveis, variedade 1 e variedade 2. E o segundo fator, no caso, ele tem quatro níveis, que são as adubações. 0 kg por hectare, 100 kg, 200 e 300. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados. E a variável resposta nós temos aqui, que é a produção em toneladas por hectare. Então aqui nós temos os 8 tratamentos possíveis, resultado da combinação dos níveis dos dois fatores. Em vídeos anteriores nós já verificamos como organizar esse banco de dados para que a gente possa rodar no R. Então quem tiver dúvida é só uma olhadinha nos vídeos anteriores. E vamos seguir aqui para ser objetivo na nossa análise. Então, como a gente já comentou várias vezes, para fazer a análise a gente precisa do banco de dados, organizados de forma que o pacote leia. Nós precisamos saber qual pacote e aí organizar as funções e os argumentos. Para essa análise nós iremos utilizar o pacote SPDEX-PT, eu já instalei anteriormente, eu vou só carregar o mesmo. Carreguei o pacote, agora eu vou informar para o R o banco de dados que nós iremos trabalhar, que é esse FAT-Quant2. Nós já também estudamos como montar banco de dados em data frame com vetores, já verificamos como pegar banco de dados na internet e também essa forma de banco de dados que a gente pega no próprio computador. Então quem tiver dúvida dá uma olhada nos vídeos anteriores. Então vamos lá, vamos verificar o banco de dados que a gente vai trabalhar aqui. Então esse banco de dados, nós temos aqui as duas variedades, na primeira coluna, e temos as doses da adubação na segunda coluna. Temos a quarta coluna com os blocos e a terceira coluna com os blocos e a quarta com a variável resposta, produtividade. Então vamos anexar os dados aqui e vamos rodar a nossa análise. Então, para isso a gente vai utilizar esse comando aqui, fat2dbc. E aí o que é que a gente tem que informar nesse comando? Temos que informar aqui, a primeira coluna do nosso arquivo, var, a segunda, dose, a terceira, bloco, a quarta, prod. Então, tem que ser escrito exatamente como está aqui. Se você colocar uma letra maiúscula aqui, diferente, ele não vai conseguir ler. E aí você informa de como é que são seus tratamentos. Por exemplo, aqui, esse primeiro tratamento aqui, ele é qualitativo, não é variedade. Então você fala que é verdade, que ele é qualitativo. E aí o alvo, maior da nossa aula de hoje é esse aqui, é esse tratamento aqui, ou esse fator aqui, desculpa, é esse fator que é a dose, Então, e aí nesse caso nós iremos tratar de um tratamento quantitativo. Então, por isso que quando o comando nos pergunta aqui, é qualitativo? Não, aqui nós temos dose, então é quantitativo. Aí, nesse caso, nós temos que colocar falso. Aqui eu vou informar qual o teste de médias que eu quero que ele faça para as variedades. Nesse argumento aqui nós vamos colocar os nomes, porque aqui a gente só colocou a abreviação, var, dose. E aqui a gente tem essa possibilidade de colocar, na hora que sair a análise, sair com esses nomes.
significância de T e a significância do teste F. Então tá visto, né? Esse comando, vamos rodar o mesmo. Vamos verificar aqui a saída de dados. Bom, nós temos aqui fator 1, variedade, fator 2, dose. Então vamos lá. Ó. Vamos observar a nossa análise de variância. O que a gente observa aqui? Ó? Nós observamos que houve interação significativa entre o fator dose e o fator variedade. Nesse caso aqui, nós iremos ter que fazer o desdobramento, né? E aí, verificando aqui que há necessidade de desdobramento, vamos analisar aqui a próxima análise de variância, aqui, ó, que é o que corresponde ao primeiro desdobramento. Desdobramento da variedade dentro de cada nível de dose. Então vamos verificar aqui, ó, o que a gente observa aqui para a dose, se a gente for trabalhar com a dose zero, há diferença significativa entre as variedades. Aqui, esse zero aqui indica que é um valor muito pequeno. Se a gente multiplicar por 100, vai dar menor que 1 e que 5%. Então, há diferença significativa. Se a gente for trabalhar com a dose 100, o que é que a gente observa? Que não há diferença significativa, né, entre as variedades. Se a gente multiplicar aqui por 100, vai dar 21%. Então, não é significativo nem a 1 nem a 5%. E as demais também, ó. Se você for trabalhar com a dose 200, não há diferença significativa entre as variedades. Se você for trabalhar com a dose 300, então não tem. Nessa situação aqui, nós só deveríamos fazer o teste de médias para comparar as doses para comparar as variedades dentro da dose zero. Como a gente só tem duas variedades, né, o teste já seria conclusivo, mas mesmo assim o comando do R faz. Ó. Então aqui, se você observar a variedade dentro do nível zero, então ele fez aqui o teste de média. Para os outros casos, né, no nível 100, no nível 200, no nível 300, ele nem fez o teste de médias. Por quê? Porque não houve diferença significativa. Passado esse desdobramento das variedades dentro de cada dose, né? Nós vamos fazer o desdobramento agora da dose dentro de cada variedade. Então vamos verificar aqui esse desdobramento. O que é que nós observamos? Nós observamos o seguinte, que se a gente for trabalhar com a variedade 1, há diferença significativa entre as doses. E se for trabalhar com a variedade 2, se for trabalhar com a variedade 1, não há diferença significativa entre as doses. Se for trabalhar com a variedade 2, há diferença significativa. Se a gente estivesse trabalhando com fator qualitativo, nesse caso aqui, nós não iríamos fazer um teste de média. No entanto, como agora é um fator quantitativo, ao invés de um teste de média, a gente vai ter que fazer uma regressão, nós temos essa informação aqui, ó, do livro do Banzat e Kroc. Verificamos que não há efeito significativo das adubações para a variedade 1, mas há efeito significativo das adubações para a variedade 2, foi o que a gente já viu na nossa análise. Aqui, ó, né? Há efeito significativo aqui para a variedade 2, no entanto, não tem para 1. Como a regressão é independente da significância do teste, vamos fazer o estudo da regressão para os níveis da adubação, tanto dentro da variedade 1 como dentro da variedade 2. Então, como a regressão independe da significância do F, a gente vai fazer essa regressão para a variedade. Só que o que a gente observa aqui? Ó? A gente observa o seguinte, que para dentro da dose dentro do nível variedade 2, o que acontece? Ele informa os betas, ó, ele informa os ajustes do modelo, né, de regressão.
cúbico, quadrático e linear. No entanto, para a variedade 1, ele não informa os valores de beta nem de coeficiente de determinação. Por quê? Porque o R está levando em consideração esse nível de significância aqui, ó, 5%. E aí ele não roda os betas. O que é que nós vamos fazer para ele poder nos disponibilizar esses valores de beta aqui, ó, igual tem para a variedade 2 para a variedade 1? Então vamos fazer o seguinte, o que é que a gente observa aqui, ó? Que não houve diferença significativa a 5 e a 1, mas se eu colocar 8%, como aqui está dando 6,1, 6,27, então a 8% vai dar diferença significativa e ele vai disponibilizar os betas, né? Então vamos rodar essa análise aqui, ó, considerando 0,8. Vamos observar aqui novamente.